Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá, a gente vai bater um papo hoje sobre a globalização, beleza? Nosso tema, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse processo tão importante. Primeiramente, é importante saber o que é globalização, né? Então, globalização é um processo de integração econômica, política e cultural. Então, são vários aspectos que podem ser observados no nosso cotidiano. Do ponto de vista econômico, a gente observa questões relacionadas ao comércio internacional, a facilidade para poder importar ou exportar produtos, a questão política, né, da intensificação dos diálogos entre governos, né, de diferentes países, diferentes continentes, e a questão cultural que a gente vai observar está relacionada à expansão, né, da moda e outros aspectos que fazem parte do nosso dia a dia. A questão do consumo dos alimentos, de marcas, né, conhecidas e daí por diante. A origem do processo de globalização ocorre nesse período das grandes navegações, por volta do século XV, né, onde a gente vai ter um importante papel desempenhado, sobretudo por grandes metrópoles, países desenvolvidos naquele período, como era o caso da Espanha e de Portugal, né, e mais à frente a própria Inglaterra e a França vão fazer parte desse processo, né, dessas grandes navegações, em busca de conseguir novas colônias, de conseguir novos territórios para extrair dessas colônias suas riquezas, né, as riquezas naturais, né, sobretudo as questões dos metais preciosos, de pedras preciosas que seriam possíveis para poder enriquecer ainda mais essas metrópoles. O processo de globalização se intensifica, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, né, onde a gente vai perceber um processo de transformações técnicas intensas e ficou conhecido como a terceira revolução industrial. Então percebam que nesse período as transformações tecnológicas foram além da questão da produção. A gente pode observar o uso das máquinas, né, da automação, e a geração de cada vez mais produtos através de uma produção inteligente, por assim dizer, que ela acaba se tornando diferente do período anterior, onde haviam grandes fábricas com milhares de trabalhadores, onde tudo era produzido no mesmo ambiente, né? Tudo na mesma fábrica. Com a globalização e essa terceira revolução industrial, acontece um fenômeno novo, chamado de fragmentação. Fragmentação acaba sendo um elemento introduzido através da terceira revolução industrial e diante desse processo de globalização. Então, essa produção, que antes era realizada em um único espaço, em uma única fábrica, que abrigava milhares de trabalhadores, agora pode ser realizado através de outros espaços, de outras fábricas em países distintos, como a gente pode observar nesse nosso esquema. Cada uma dessas cores representa um país diferente onde cada parte dessa foi produzida. Então, esse é o processo de fragmentação. Então, a produção acaba sendo feita em vários locais do mundo e essas áreas e esses elementos acabam sendo reunidos para poder gerar a mercadoria final. Nesse caso, a gente tem aqui um avião, né, que vai ser representado por cada uma dessas peças desses países onde foram produzidos. O avanço da tecnologia, sobretudo nos setores de transporte e comunicação, são responsáveis por uma redução aparente, né, diminuir essas distâncias e acelerar os fatos, já que hoje é cada vez mais fácil se realizar uma viagem cada vez mais longa em um tempo menor, seja de carro em rodovias melhores ou mesmo de avião, como é o exemplo utilizado pelo professor David Harvey, que ele vai chamar esse processo de compressão espaço-temporal, onde ele vai perceber que viagens que antes demoravam vários dias, demoravam horas a fio, passam agora a ser resolvidas de maneira muito mais rápida, fazendo um movimento aparente de que o mundo se torna menor, dada essa acessibilidade maior. Outro aspecto viabilizado pela economia e pelos transportes tem acontecido através da integração, né, do comércio global, através do uso de um celular, do uso de um computador, né, da
casa de cada pessoa, né, do próprio consumidor. Ele pode negociar diretamente, comprar, né, de uma plataforma como essas que vocês veem, de grandes empresas que estão localizadas em vários lugares do mundo, né, e que vão fazer o envio e que vai chegar certamente na sua casa em pouco tempo, né, em cerca de um mês, talvez até menos do que isso, certo? Então, que acaba sendo um fenômeno novo, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos transportes, da logística, fundamental para a organização da economia global hoje. Ainda no campo dos transportes, e vinculado à economia, chama a atenção o movimento que tem se intensificado a partir das últimas décadas através do turismo, um fenômeno fundamental para a economia, do ponto de vista do consumo, do movimento de pessoas, do fluxo econômico que acaba sendo realizado através desses visitantes em outros países, em outros estados, enfim. Então, tem essa ideia de que o mundo, né, é logo ali, né? Cada uma dessas possibilidades, qualquer um desses monumentos, né, que estão acessíveis através de um plano contratado de uma agência turística, ou mesmo a estadia, né, que antes era sediada por grandes hotéis, hoje em dia pode ser realizada através de uma plataforma como essas, né, TripAdvisor, Airbnb e outros mais que a gente consegue observar e que se tornam, de certa maneira, até mais acessíveis do que era antes com os hotéis que haviam anteriormente. Mas que, infelizmente, essa acessibilidade não acontece para todos. Infelizmente, a gente percebe que grande parte da população ainda permanece com problemas sérios do ponto de vista da economia, o desemprego. Infelizmente, essa acessibilidade, essas viagens não ficam para todos, né? Fica restrito a um determinado grupo. Do ponto de vista da cultura, chama a atenção a cultura de massa, como é denominada, através desses vários elementos que podem ser explorados através do cinema, através da TV, através da música, enfim, e que vão explorar não apenas o entretenimento, como a gente é acostumado a observar através dessas produções culturais, mas também através de produtos, de moda, de outros aspectos que vão fazer parte da nossa vida. Então, há um questionamento e uma crítica muito forte sobre a expansão cultural nesse período da chamada globalização. Então, o questionamento é: será que essa cultura global, né, acaba com o que há de local, com a cultura que já havia anteriormente? Será que daqui a pouco todos nós vamos estar falando sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos filmes, sobre as mesmas músicas? Em grande parte isso acontece. Porém, isso também acaba sendo limitado, já que não se para de produzir do ponto de vista local, né? Por outro lado, também não se pode ignorar que essa cultura de massa tem um poder muito grande e que vai estar afetando diretamente o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso entretenimento, enfim. Então, são alguns aspectos que chamam a atenção para aquilo que a gente observa no dia a dia, até de forma despretensiosa, no horário de folga, no período de férias, enfim. Tudo isso vai fazer parte da nossa vida de alguma maneira. E isso, obviamente, hoje é extremamente mediado através das comunicações, das mídias sociais, através dos meios eletrônicos, enfim. É isso, pessoal.